Todo pedido que você faz pela internet sai de um galpão logístico, e esses galpões nunca foram tão disputados. O e-commerce brasileiro já movimenta mais de 200 bilhões por ano e continua crescendo. O problema é que a quantidade de galpões modernos não acompanha esse ritmo. Com cada vez mais empresas disputando o espaço, a vacância do setor caiu para um dos menores níveis da história. E é justamente nesse cenário que o GGRC11 se destaca. O fundo reúne um portfólio praticamente 100% ocupado, paga dividendos próximos de 12% ao ano e ainda negocia com desconto em relação ao seu valor patrimonial. Mas será que o mercado está ignorando uma das maiores oportunidades do setor logístico? Porque o fundo tão bem posicionado ainda está sendo negociado abaixo do seu valor justo? É isso que vamos ver nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, me chamo Tomás Xavier e eu venho postando vídeos novos toda semana, então se inscreve aqui para você não perder nenhuma outra atualização sobre fundos imobiliários, ações e como montar uma carteira de investimentos. Bora lá, então vamos dar uma olhadinha no GGRC11. Esse é um fundo que vem se destacando muito e vem crescendo, ele vem ganhando selos de qualidade, tudo isso a gente já vai ver na sequência. Bom, o GGRC, um fundo então que tá indo agora, focando muito mais agora em galpões logísticos, porque ele tem uma pequena parcela ali em imóveis industriais, mas a gente pode dizer que ele é um fundo de galpões logísticos. Aqui, base 10, cravado, aqui a cota é em R$ 10. Então se você tiver R$ 10, você consegue ser dono e sócio de vários e vários galpões logísticos. São quase 40 imóveis que o fundo tem dentro do seu portfólio. E ele vem pagando aqui, ó, 1% ao mês, são 12,05% ao ano, tá? Isso aqui tá muito bom para fundos de tijolos. Os fundos de tijolos, naturalmente, eles pagam um pouquinho menos, mas a gente vê que o GGRC pagando muito bem. Dando mais uma olhadinha nos seus dividendos, tá aqui, ó, 0,99, né? 1% ao mês, e lembrando que os dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, então é 1% limpo que chega na tua conta todos os meses. É igualzinho mesmo a um aluguel. Nos últimos anos, se a gente for buscar aqui, olha só, ele vem pagando, né, esses dividendos aqui, ele cravou esses 10 centavos já há um bom tempo, né, desde ali de março de 2025. Então já passou mais de um ano pagando 10 centavos, o que tá excelente. Claro que às vezes vai pagar um pouquinho menos, um pouquinho mais, né, mas a média de dividendos tem ficado justamente nesses 10 centavos, o que hoje tá dando 1%. O seu valor patrimonial, ele tá aqui com 2,3 bilhões, é um fundo grande, né, um fundo robusto já, e ele tá descontado. Se a gente for pegar aqui o PVP, ele tá em 0,91. Esse valor aqui, quando tá em 1, significa que tá sendo negociado no seu valor justo. Quando tá abaixo disso, né, 0,91, ou seja, 9% de desconto. Por quê? Porque o valor dele, né, justo, seria de R$ 11 a cota. E ele, a gente viu que tá aqui a R$ 10. Então tem sim esses 9 aí, quase 10% de desconto. É, tá bem legal assim da gente ver e entender por que será que ele tá tão descontado, né? Já faz um bom tempo que ele tá descontado. E ele tá aqui então, o número de cotistas, né, chegando em 356 mil investidores, o que também chama muita atenção. Ele entrou na lista dos top 10 maiores fundos imobiliários em número de cotistas. Então já não é um fundo pequeno, já não é um fundo que tava ali numa prateleira de baixo, ele já tá subindo e vem ganhando cada vez mais investidores. A base de cotistas não para de crescer. Então aqui números gerais sobre o GGRC e um pouquinho sobre o e-commerce no Brasil, né? A gente viu que o e-commerce então já tá passando aí 200 bilhões, né? E tá crescendo. O setor de logística demanda muito, né? Toda vez que a gente faz uma compra na Amazon, na Shopee, no Mercado Livre, no TikTok da vida, toda vez que a gente compra algo, isso precisa vir de algum centro de distribuição, de algum galpão logístico. E já tá movimentando então mais de 200 bilhões. Até tem a matéria, ela conta, vou dar um zoom aqui, olha só, a matéria ela conta que já tem esses 200 bilhões aqui sendo movimentados em 2025, mas a projeção para 2026 é de 258 bilhões, então tá crescendo e tá crescendo cada vez mais. A questão também da vacância é bem importante, olha só, a vacância recua e preços sobem no mercado de galpões logísticos em 2025, ou seja, os galpões logísticos que existem hoje, né, no Brasil inteiro, eles estão praticamente todos alugados, então todas as empresas, né, essas que eu comentei, que utilizam muito do e-commerce, possuem galpões, e esses galpões estão praticamente todos alugados. E aí, como é que fica? É muita demanda por poucos galpões, ou seja, o valor dos aluguéis, né, daqueles imóveis acaba se valorizando. Então isso é muito positivo também para o setor como um todo, o setor de galpões logísticos. Vai demandar cada vez mais galpões, ou seja, desenvolvimento, né? Vamos ter que criar mais galpões para suprir toda essa demanda, mas no momento, quem tem galpões está se beneficiando muito bem, né?
Então isso tudo que tá ligado aqui com o GGRC, porque ele tem esses galpões. Um pouquinho do relatório dele, o relatório de maio, agora de 2026, nós temos aqui a Zagros Capital, que é uma excelente gestora, porque ela se comunica muito, muito bem e ela vem fazendo um trabalho, assim, excelente. Então, ao meu ver, é uma das melhores gestoras que nós temos hoje no mercado. Aqui nós temos a quantidade de ativos hoje, tá em 38 galpões logísticos e alguns imóveis industriais. Tem uma área bruta que tá chegando aqui, daqui a pouco bate 1 milhão de metros quadrados, mas tá aqui 786 mil metros quadrados, são 44 inquilinos, né? Ou seja, tem uma excelente diversificação também nos seus inquilinos. A média de contratos vence, né, mais ou menos ali, a média de 4 anos para cada contrato, tá? Um pouquinho aqui sobre os números gerais, mas nós vimos aqui também um fundo que foi criado lá em 2017, ou seja, já uma longa estrada aí, né, um bom caminho. A cota dele justa seria de R$ 11, hoje ele está sendo negociado a 10 e vem pagando esses 10 centavos ali para nós já há um bom tempo. E o valor patrimonial aqui de 2,4, e lembrando que ele está terminando a sua emissão de cotas. Nós temos aqui embaixo, agora sim entra a parte principal, né? É esse ponto aqui do relatório que a gestora ela comunica e fala tudo que aconteceu no último mês, nas últimas semanas. Bom, aqui a gente já passou, né, esses 10 centavos, dividendo de 1% ao mês, que está dando esses 12% no ano, a base de cotistas crescendo. Isso fez com que o volume médio diário, as negociações diárias, chegassem a um volume de 10 milhões. Então, todos os dias, cerca de 10 milhões são negociados ali, pessoas comprando e vendendo o GGRC. Isso deu um total, né, um volume total no mês de 201 milhões de reais. Então é um fundo com muita liquidez. Isso é um ponto bem importante, eles bateram recorde, né, nessa questão aqui, um fundo que realmente entrou, né, está entre os 10 maiores aqui em número de cotistas hoje no mercado, né. Aqui eles falam um pouco do setor, no setor macro, né, a parte internacional, a parte doméstica. A gente sabe que lá fora, com as guerras, com as inflações que nós temos aí no mundo inteiro, isso vem prejudicando e vem impedindo que os juros americanos caiam e, por consequência, os juros aqui no Brasil também, eles não vão poder cair, né, e aí acaba que isso prejudica o setor de fundo imobiliário como um todo, tá? Esse aqui é o cenário tanto no Brasil como também internacional. E o que o fundo vem fazendo nesse último mês aqui, nesse relatório de maio, o que eles nos trazem? Tem essa novidade que o fundo, então, ele entrou, que é a inclusão nesses dois REITs aqui, é umas siglas aqui que é um pouquinho difícil de falar, mas é o NAREIT Global Emerging e o NAREIT Global Extended, tá? O que seria isso daqui? São índices, tá? Lembra que nós temos ETFs, né? Por exemplo, o VO. O VO é um ETF e ele segue um índice lá dentro. E esse índice tem as 500 maiores empresas americanas, tá? Então, aqui nós temos dois índices, ou seja, dentro desses índices possui ali uma lista com diversos fundos imobiliários, ou no caso também os REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos. Então, qual que foi a sacada aqui, né? O GGRC, ele entrou dentro desses índices. Grandes empresas, né, como por exemplo a BlackRock ou a Vanguard, que são gestoras aí trilionárias, né? Se for pegar as duas juntas, são 20 trilhões de dólares que elas possuem ali sobre gestão. Então, essas grandes gestoras, elas vão seguir alguns determinados índices. E como o GGRC agora ele está dentro desse índice, significa que uma pequena parcela vai vir, né? Um dinheiro estrangeiro vai vir aqui também para o GGRC. Isso aqui é um ponto bem interessante, tá? O fundo ele está se internacionalizando, ele está tendo agora essa visão de investimentos lá fora também. Isso traz liquidez, aumenta também o capital estrangeiro que chega aqui, pode fazer com que impulsione também as cotas do GGRC. E claro, né? Olhando para o mercado de fundo imobiliário como um todo, outros fundos também vão começar a entrar nesses índices. Isso pode fazer com que todo o nosso mercado de fundo imobiliário também cresça, também evolua. Mas é mais ou menos essa ideia, tá? Esse primeiro índice aqui seria dos mercados emergentes, né? Como é o caso aqui do Brasil e outros países. E aqui embaixo o mercado global, né? Então é bem legal. Isso que traz também um selo de qualidade pro GGRC, né? Como se ele tivesse recebido ali, ó. Nossa, parabéns, vocês estão seguindo todas as regras, o relatório tá perfeito, tá bonitinho, tem que seguir ali também, trazer o relatório em inglês. São vários detalhezinhos de compliance que precisa seguir para chegar e poder estar dentro de um índice como esse. Então, muito bom, né? Parabéns pro GGRC, muito legal, assim, de ver essa evolução acontecendo. Eles estão passando pelo final agora da 11ª emissão, conseguiram captar nessa segunda rodada aqui de subscrição mais 388 milhões. Lembrando que no total dessa subscrição, dessa 11ª aqui, eles querem captar 1 bi, e eles já conseguiram captar 750 milhões, né, de reais. Então, vai ainda passar agora, vai ter uma terceira rodada, e eu acredito que sim,
sim que eles vão conseguir chegar nesse 1 bi. E com toda essa grana, eles vêm fazendo as aquisições. Aqui no caso, eles concluíram então a aquisição do CD Diadema. A gente já comentou em outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima que eu falo um pouquinho mais sobre essas aquisições aqui. Esse CD de Diadema aqui em São Paulo foram 93 milhões de reais, 21 mil metros quadrados. Aqui nós temos também a conclusão das aquisições do Garuva A, dentro daquele Braspark, que fica ali em Santa Catarina, perto de Portos, perto de Curitiba, de Joinville, enfim, uma região bem interessante. Também o Camaçari, lá na Bahia, que tá perto ali também de Salvador, e também de grandes centros ali, principalmente da BYD. Entra agora inquilinos também como a Shopee, dentro aqui do GGRC. Então, assim, essas notícias aqui, na verdade, são só para concluir, né, dizer que, de fato, foi movimentado todo esse dinheiro, que esses milhões aqui, e que boa parte veio dessa própria emissão aqui, que já tá chegando em 1 bi. Eu gosto muito dessa parte aqui do GGRC, que eles fazem esse programa Renova. Então você vê que todos os galpões, naturalmente, eles vão sofrer também essas reformas, né? Isso aqui é muito bom, porque mantém o valor, né, o preço dos imóveis e valoriza, né, inclusive. Então, se chegar ao ponto de querer vender algum imóvel, também eles vão estar ali tudo bonitinho, vender, né? Caso algum inquilino também saia de algum imóvel, é mais fácil de conseguir um novo inquilino para aquele galpão logístico. Então, isso aqui é muito interessante, muito bom que o fundo faça. Parte de demonstração, né, o DRE, que é a demonstração de resultados do fundo. Gerar para pagar esses 10 centavos aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem o rendimento distribuído, né? Os 10 centavos que ele vem pagando todos os meses. Para gerar esses 10 centavos, o fundo precisa gerar por mês 21 milhões 424. Vou até marcar aqui, ó, 21 milhões é o que ele precisa gerar para distribuir os 10 centavos. Beleza. O que ele vem gerando de fato de resultado? Aqui no mês de março foram 19 milhões, aqui no mês de abril foram 18 milhões e aqui no mês de maio então foi 20 milhões. Então, se você perceber, ele está gerando um pouquinho menos daquilo que ele está distribuindo. Ele está sempre complementando, aqui com 1 milhão 183, com 2 milhões, com 1 milhão. Então, assim, ele não estaria conseguindo gerar os 10 centavos, mas é óbvio que o fundo ele faz algumas vendas, um dinheiro grande que entra, que aí ele complementa para fazer essas distribuições. Então, hoje ele está pagando os 10 centavos, mas ele não está gerando esses 10 centavos. Porém, se a gente for olhar aqui na parte de reajustes de contrato, olha só, em julho, agosto, setembro, vai reajustar cerca de 40% dos contratos, ou seja, boa parte, né, e aqui em dezembro mais 20 também. Então, para os próximos 3 meses e até o final do ano, boa parte dos contratos vão ser reajustados. Então, esse valor aqui, ele vai aumentar. A receita que vai chegar aqui é de 24 milhões, 23 milhões, isso aqui vai aumentar, né? A receita aqui por locação, olha só, que está em torno de 19, com certeza vai bater os 20 milhões. Então, vai favorecer para que ele mantenha esse pagamento de 10 centavos sem precisar fazer nenhum tipo de venda, né? Então, o próprio reajuste do aluguel vai melhorar e vai tranquilizar, né, um pouco o fundo com a questão desses 10 centavos. Esse aqui é o único ponto do relatório inteiro, do GGRC inteiro, que eu vejo assim que, opa, não, peraí, aqui tem que prestar um pouquinho de atenção, porque eles não estão gerando. Mas assim, é muito fácil que eles também vendam algum imóvel e complementem essa receita. E com esse reajuste dos aluguéis, ele também, eu acredito que facilmente vai chegar nesses 10 centavos aqui. De restante, conforme a gente falou, esse último mês aqui bateu um recorde de 201 milhões sendo negociados ali no mês. Nós temos aqui embaixo também a parte de alavancagem, né? O balanço, os ativos e os passivos. O fundo tem sim alguma alavancagem e aqui a gente não vai se atentar muito a esses números, por quê? Porque o fundo tá passando por essa 11ª emissão e tá entrando 1 bi dentro do fundo. Então, tem que esperar mais um relatório, mais um ou dois relatórios pra gente ver certinho como é que vai ficar isso aqui. Mas pela própria gestora, como eles se comunicam muito bem, no próprio canal de comunicação deles, eles comentaram que, isso vindo da gestora, que a alavancagem após essa emissão, ela vai ficar ali menor do que 10%. Uma alavancagem menor do que 10% tá super tranquilo, tá? Tem fundos aí com 20%, 30%. Aí sim eu vejo que é um ponto de se preocupar. Menor do que 10%, tá excelente. Não, a gente não precisa nem se preocupar. É algo que naturalmente também ajuda o fundo a crescer. Então aqui um pouquinho das obrigações que ele tem, tá? Possui sim obrigações. É preciso ser pago isso nos próximos meses e anos. Aqui os inquilinos também vai mudar, porque tá chegando inquilino novo, tá chegando o Shopping, tá chegando aqui e vai mexer todas essas porcentagens. Mas olha só, o maior deles é a Renault com 12% e depois aqui Americanas com 11% e Ambev. Depois disso bem diluído. Então assim, nada para se preocupar também. Essa distribuição que também vai mudar, mas é óbvio que a maior parte, né, os galpões ficam aqui em Minas, São Paulo e Paraná, né, uma região mais central que consegue ligar o restante do país, mas eles têm também aqui uma boa diversificação, o reajuste dos aluguéis conforme a gente viu, grande parte vai ser aqui pela inflação, né, pelo IPCA. E aqui embaixo a gente chega então naquela parte da vacância, olha só, todos os 40 praticamente aí imóveis que o fundo tem, né, 38 que ele está listando aqui no relatório, 99,8% estão ocupados, ou seja, estão totalmente alugados. E se o valor
desses imóveis também está sendo reajustado, está sendo mais demandado, né? Mais empresas querem galpões, naturalmente esse valor ele fica mais alto, né? Então, quem tem galpões tá muito bem, né? Quem tem galpões tá ali, ó. Quem quer? Qual inquilino que quer? Quem vai pagar mais, né? Então, isso aqui é interessante. A vacância aqui tá praticamente zerada. Conforme a gente viu também, a tipologia, né? Grande parte vai ser galpões logísticos. Eles estão focando muito mais nisso do que imóveis industriais aqui ou outros híbridos. Contratos atípicos também tá em 86, mas isso aqui também vai mudar conforme essa emissão vai acontecer. Contratos atípicos são sempre melhores do que contratos típicos, né? O valor é maior, o tempo é maior, então é de preferência contratos atípicos, mas tá muito bem diversificado, que o 86 tá excelente. Então aqui um pouco do GGRC e depois disso, olha só, 355 mil cotistas, né? Crescendo muito. E aqui a gente chega nos galpões, né? Esse símbolo, olha só, são imóveis que já passaram por aquele programa de renova. Então, aos pouquinhos, eles vão indo, né? Eles vão melhorando, reformando todos esses outros galpões aqui que eles possuem dentro do portfólio. E aqui embaixo a gente consegue ver os imóveis novos, né? Como esse aqui de Camaçari, na Bahia, esse Brás Park aqui, todo o condomínio. Nós temos o condomínio A aqui, né? O galpão logístico A, o B e o C, são todos agora do GGRC. Então são os imóveis novos que chegaram aqui também no GGRC. E aqui os imóveis industriais que aos pouquinhos meio que tá saindo aqui do fundo, aos pouquinhos eles vão fazer, acredito, uma venda ou vão diminuir a posição aqui nesses imóveis industriais, aqui um pouco de imóveis híbridos também, né? São imóveis menores que eles possuem, mas o foco realmente tá na parte dos galpões logísticos e aqui um pouco dos seus inquilinos, né? Ambev, Americanas, da Fit, aqui só na região, né, de São Paulo, ali no sudeste, né? Nós temos aqui grandes empresas, depois por todas as regiões aqui ele vai passando, vai mostrando seus inquilinos. E bom, na minha opinião, vale a pena a gente investir no GGRC? Sim, na minha opinião, sim. Olha, pra mim é um dos melhores fundos base 10 que nós temos, um dos melhores fundos de galpões logísticos. A gente viu que ele entrou agora nesses índices aí internacionais, vai trazer dinheiro estrangeiro também. Ele é um fundo que se destaca muito bem. A gestora, né, as Agros Capital, faz um excelente trabalho porque ela se comunica. Ela tá ali todo o relatório que mostra ali o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando, quais os próximos passos. Então, a gestora, tanto no seu relatório como também nos canais de comunicação, ela se comunica muito bem. Ela tem essa transparência, ela mostra, ó, a gente tá aqui, a gente tá indo para lá. Então, a gente consegue, como cotista, como investidor, saber o que o fundo tá fazendo. Isso, na minha opinião, é o melhor, tá? O GGRC, ele vem fazendo, de fato, um ótimo trabalho. Os galpões logísticos vêm chegando, ele tá crescendo, já são quase 40 imóveis que ele tem no portfólio. Então, ao meu ver, dentro de uma carteira de investimentos, um GGRC ali, base 10, né? Aquele dinheirinho que é fácil da gente investir, R$10 a gente compra uma cota, é sempre muito bom da gente movimentar. E sobre a cota dele, que ainda tá descontada, sinceramente, ali olhando todo o relatório, o único ponto de atenção que eu comentei com vocês é aqueles 10 centavos que eles ainda não estão gerando, mas provavelmente eles vão gerar esses 10 centavos e, assim, é muito fácil eles fazerem a venda de algum imóvel e também complementar aquele dinheiro. Então, não tem nada, assim, no relatório que eu consiga ver e dizer, não, mas aqui eu acho que tá dando um probleminha. A alavancagem tá ok, o dividendo tá excelente, 1% ao mês. Então, assim, é só questão de tempo. Eu acredito que essa cota vai subir. Claro, a gente investe sempre pro longo prazo. Nada que eu tô falando aqui também é uma recomendação de compra, mas que você veja com carinho, que você estude, que você olhe o relatório, decida por conta se vale a pena investir, colocar dentro da sua carteira de investimentos. Me deixa aqui embaixo nos comentários, você já investe no GGRC? Você tá comprando cotas dele? Ele já virou a sua maior posição dentro da sua carteira? Como é que tá aí o GGRC? Como é que são os fundos imobiliários da sua carteira? Por esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Me chamo Tomás Xavier, eu venho postando vídeos toda semana. Então, se você curtiu essa análise, se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários, se inscreve aqui para você não perder nenhum outro conteúdo. Eu vou deixar 2 vídeos na sequência também de fundos bem interessantes, que são base 10 também, que é o SNEL 11 e o SNAG 11. Um no setor de usinas fotovoltaicas, energia solar, e o outro focado no agronegócio, setores que vem crescendo e muito no nosso país. Então dá uma olhadinha, te vejo no próximo vídeo e falou!